Deixa eu colocar o... Aqui, para. Boa tarde. Frio. E Natália, Alessandra, Bernardo, Pedro. Vou gravar no OBS. Câmera aqui. Foi. Isso. Certo aqui. Só, boa tarde. Eu acho que já está compartilhado aí. Eu só estava vendo se já tinha sido postado aqui o vídeo da turma A, só que eu vi que o YouTube Boa tarde. o YouTube de novo não carregou. Estou tendo que diminuir os vídeos das aulas para poder caber, né, para poder dar tempo de carregar certinho, mas ele está sempre fazendo isso. Aí eu acabo pensando que eu postei, mas na verdade não fica postado, aí tem que carregar de novo. Então, depois que acabar aqui, eu já mando da aula de vocês e posto hoje para não esquecer e ficar que nem semana passada que eu mandei só na quinta, né? Eu tento mandar hoje de tarde já.
A da turma A já coloquei lá para carregar. Eu solto da turma B e da turma A juntos, para vocês terem dois materiais para buscar, né? Na aula passada, pessoal, a gente acabou falando sobre um pouco do Qi quadrado, né? Eu prometi para vocês que por enquanto ia ser um pouco ainda teórico, porque faltava ver uma outra interpretação sobre significância estatística. Então, hoje a gente vai fazer essa interpretação de significância estatística, é uma continuação da aula passada, né? E em cima dessa questão de significância estatística, a gente vai se preparando para o teste de distribuição T, que vai ser a próxima aula. E aí, em cima desse teste, a gente, de fato, vai conseguir juntar o valor P, o Q quadrado e o fecho aí para a gente entender um teste estatístico como do processo inicial, que é desde a coleta da amostra até o processo final, que é a interpretação das minhas hipóteses. Então, até agora, o que a gente já sabe, que a gente já tem em mãos, né, com relação a essas duas aulas que a gente teve sobre o início dos testes de hipóteses, consiste justamente em a gente conseguir determinar três tipos de estudos básicos. Ou eu vou começar a fazer o meu estudo elaborando uma hipótese alternativa que leve em consideração ambos os critérios, né, como maior ou menor, ou seja, eu indico que a minha hipótese alternativa vai apenas levar em consideração uma diferença por alguma variável. O pessoal está entrando tudo agora. Vou parar para ficar tocando um barulhinho aqui. Aí eu peço. E aí, nesse teste bilateral, a gente tinha falado na última aula que eu iria sempre igualar a hipótese da nulidade como sendo a representação da igualdade, né? Colocar lá, de fato, a igualdade na hipótese da nulidade. E a hipótese alternativa, eu vou colocar apenas o diferente. O teste unilateral esquerdo, eu introduzo na hipótese alternativa a questão do menor, né? Eu busco uma variável ser menor do que a outra ou uma concordância sobre um sentido que eu estou analisando ter uma relação menor do que o desfecho que você está querendo analisar. E o teste unilateral à direita, a gente vai encontrar a palavra maior. Então, o desfecho sobre qual teste eu vou utilizar vai depender basicamente de como você formula a sua hipótese. De acordo com a formulação da hipótese, eu vou trilhar para um desses três testes aqui. E hoje a gente vai conseguir entender o porquê que é diferente, por que a tratativa deve ser diferente quando a gente está trabalhando com esses três tipos de testes. Porque, de fato, quando a gente começa a olhar para eles, a gente já percebe, né, que se eu estiver trabalhando com teste bilateral, se a gente já olhar para a curva de distribuição normal por aquilo que a gente conhece, né, o tratamento é diferente, né? Eu não trabalho com a curva de distribuição normal para uma variável contínua, para apenas um lado ou apenas o outro da mesma forma. A gente sabe que se eu quisesse calcular a curva de distribuição normal para cada um desses três tipos de variáveis aqui, isso aqui seria diferente, né? A gente já viu isso. A Gabriela está pedindo para entrar. Você já aceitou. Foi. Então, na aula passada, então, a gente terminou falando sobre o Qi quadrado. Eu mostrei para vocês a diferença aí sobre a representação do Qi quadrado para a base que a gente precisa de estudar, né? Eu falei, o Qi quadrado, então, a gente vai fundamentar como o primeiro teste de hipótese, onde ou você utiliza a forma de cima para os objetivos esperados e observados, né? E ou você utiliza a forma de baixo quando você tiver com uma tabela 2 por 2. A gente falou sobre o grau de liberdade, né? Que passa a ser o nível que eu consigo colocar uma variável migrando de um campo para o outro ou migrando de um valor para o outro. Então, o grau de liberdade sempre sendo o total de variáveis que eu possuo menos 1. E o nível de significância do erro, que é justamente a possibilidade de eu colocar um valor esperado para o nosso erro, que a gente chamou de alfa, né? Aquele erro do tipo 1, como a gente já tinha trabalhado com as hipóteses. Então, o Qi quadrado, levando em consideração o tipo do erro, que o erro do tipo 1, que a gente coloca o percentual, 1%, 5%, 2%, 10%, levando em consideração o tipo do erro e o grau de liberdade, eu consigo calcular, né, se eu vou determinar por aceitar a hipótese da nulidade ou rejeitar a hipótese da nulidade. Foi o desfecho que a gente teve da última aula, né, a conclusão que a gente tirou da última aula. Se o valor calculado for menor do que o valor da tabela, né, eu não posso rejeitar.
Em contrapartida, se esse valor for maior, aí o que eu faço? Eu vou e consigo rejeitar a hipótese da nulidade. E o nosso objetivo é sempre a gente tratar dessa rejeição, né? Sempre eu conseguir determinar uma métrica que seja suficiente, estatisticamente significante, para eu poder conseguir rejeitar a hipótese da nulidade. Então, nesse sentido, quando a gente começa a falar dos testes de hipóteses, a gente vai sempre nos remeter a esse tipo de comparação. Eu vou ter uma faixa de valores, eu preciso de verificar se o que eu encontrei é maior ou menor que essa faixa, e dependendo da forma como eu vou analisar, eu vou poder rejeitar ou não a hipótese da nulidade. Revisão de... Eu montei uma lista de revisão para vocês, mas não é essa. Eu vou procurar com calma aqui, que eu tenho 4 listas de revisão para todas as turmas, e eu não salvei por nome distinto, mas eu depois coloco lá para vocês. Mas basicamente estão trabalhando com Q quadrado, eu já sei que eu vou ter essa possibilidade, né, de comparar e chegar numa conclusão sobre a hipótese nulidade e hipótese alternativa. A gente já tem 23 pessoas, já dá para a gente começar a falar então do conteúdo de hoje. Esse exemplo do Q quadrado foi o último que a gente tratou. Aí eu deixei para vocês nos slides da aula passada, né? Esses slides da aula de hoje já estavam no AVA, mas eu peguei alguns slides da aula passada para poder iniciar a aula de hoje falando sobre a conclusão desse início do Q quadrado. Então, além de eu fazer o teste do Q quadrado, eu também posso trabalhar com uma métrica de associação de variáveis. Lembram lá do coeficiente de variação, que a gente fazia um cálculo gigante, achava poder determinar se tinha uma correlação positiva, correlação negativa e tudo mais? Aqui no teste do Q quadrado, existe uma fórmula chamada coeficiente de Euler, né? E esse coeficiente ele mede o grau de associação entre as variáveis que eu possuo. Então, se eu estiver trabalhando com Q quadrado, além de eu conseguir aceitar ou rejeitar a hipótese da nulidade, eu posso utilizar essa formulazinha, que nada mais é a diferença pela soma. Ó. Você pega A vezes D, diminui por B vezes C, e depois você pega A vezes D e soma, né, com B vezes C. Se você fizer essa formulazinha aqui, você encontra um valor, e essa faixa de valores aí pode definir para vocês um argumento a mais na hora de apresentar o resultado de vocês. Isso aqui é mais a título de curiosidade, para caso vocês venham fazer algum tipo de projeto aí nos próximos semestres, né? Vocês também podem colocar correlações. Então, ó, eu posso indicar que essas duas variáveis, além delas serem suficientes para poder rejeitar ou aceitar a hipótese da nulidade, ela ainda pode me fornecer um valor que fala que eu tenho uma associação positiva, que eu tenho uma associação negativa, que esses elementos são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais quando a gente está trabalhando com a investigação estatística em si. Então, o teste de Euler justamente entra nessa ideia da associação e, de acordo com cada uma dessas classificações aí, vocês podem fazer a associação por meio do teste. Faz o cálculo da diferença pela soma e vê em qual associação que ele se enquadra, né? Mais uma forma que vocês podem encontrar aí quando vocês estiverem trabalhando com investigação estatística. Aí a gente vai retornar aqui agora no valor P. Eu falei para vocês que a gente ia retornar nele depois que a gente trabalhasse com Q quadrado e que aquela introdução era apenas uma oportunidade para a gente começar a discutir, né? O nível mais baixo a gente vai usar e a gente vai chegar nele hoje, né? Que é um pouco até confuso a ideia, mas é justamente o que vai fundamentar o que a gente precisa de saber sobre o valor P. Nas aulas passadas, antes de concluir o Q quadrado, antes de falar sobre o Q quadrado, né, apresentar a fórmula, nós falamos que o valor P é uma medida que traz para nós, na hora de a gente investigar qualquer medida estatística, um nível de significância. A gente estabelece um percentual de erro, a gente já falou que esse percentual do erro que a gente consegue estabelecer, a gente vai chamar de alfa, né? Então, a gente consegue estabelecer o percentual do erro aceitável para o erro do tipo 1, e a gente chama isso aqui de alfa. Normalmente, esse alfa aqui a gente estabelece como sendo 5%. Em algumas medidas, o que eu posso fazer? Posso colocar esse alfa aqui para 2%, posso colocar esse alfa para 1%, posso colocar esse alfa para 10%. Enfim, dependendo do tipo do estudo que eu tenho, eu vou estabelecer. Isso aqui, ó, quem estabelece esse erro, quem vai determinar esse erro aqui, é o pesquisador. Então, estabelecer a faixa do erro aceitável para a sua pesquisa é você que vai fazer. Eu vou começar minha pesquisa, eu preciso de saber qual o valor da faixa de erro que eu vou tolerar para minha pesquisa. Só que quando você executar a sua pesquisa ela vai fornecer um erro, ela vai ter um erro.
E esse erro que a sua pesquisa fornece, então, a sua pesquisa, ela vai fornecer um valor de erro. E esse valor fornecido pela pesquisa é o que a gente chama de valor P. Então, quando a gente fala assim, ó, se eu tenho aqui um percentual aceitável de 5%, o meu erro aqui da pesquisa foi menor do que 5%, é porque eu estou com uma pesquisa que eu posso, de fato, ir lá e aceitar que o meu teste está sendo bem executado. Se, porventura, o meu erro da pesquisa for maior do que o erro tolerável, né, que eu estabeleci no início da pesquisa, eu não posso concluir com a minha pesquisa, eu não posso ir lá e rejeitar a hipótese da nulidade. Então, o que a gente vai tocar a partir de hoje, né, é justamente essa ideia de comparação do erro que eu tenho como base, que é o erro que eu estipulei no início da pesquisa, e o erro que a pesquisa me fornece. Aquele erro que, quando eu executei a minha pesquisa, eu fui lá e tirei de dados, né, por meio da execução que a gente tem. Aí, para poder intitular essa ideia de a gente investigar a diferença dos testes estatísticos unilateral e bilateral, eu vou trabalhar com vocês um exemplo hoje, voltar naquele, igual a gente trabalhou lá com aquele primeiro exemplo da aula quando a gente for de valor P, só que aqui agora a gente vai fazer comparação. Tipo como vocês poderiam fazer comparação de testes de duas drogas, testes de dois medicamentos para eficiência de um desfecho, teste de dois EPIs, qualquer, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem comparar de dois elementos para você tomar a decisão de substituir o primeiro como o segundo, você pode imaginar essa mesma situação que a gente vai trabalhar hoje. Esse é um exemplo clássico, né? É, então, por trazer aí muitos livros que a gente encontra esse exemplo, eu trouxe para vocês, para a gente discutir juntos e vocês não sentirem dúvidas nesse sentido. Então, ó, o exemplo fala o seguinte: uma suinocultura usa ração A que propicia desmama até a idade do abate, dos porquinhos lá, né? Um ganho de peso médio de 500 gramas por dia para o suíno, para o porquinho. Então, quando eu olho para essa ideia aqui, a gente já começa a falar o seguinte: isso é um dado de uma pesquisa, isso aqui foi algo que o cara foi lá e, de fato, conseguiu concluir por meio. Se travar, eu acho que, se estiver travando o áudio, vocês me falam, porque eu deixei carregando no YouTube, às vezes pode pesar a conexão, e qualquer coisa eu cancelo lá, tá bom? Vocês me avisem. Então, aqui nessa ideia do exercício A aqui, ó, eu tenho que, para a ração A, eu tenho a relação de ganho de peso de 500 gramas, né, por dia. O fabricante da ração B afirma que nas mesmas condições, né, da ração A, ele consegue propiciar o ganho de 510 gramas por dia para cada suíno. Então, se aqui eu tenho 510 e o desvio padrão dado por 25 gramas, nas mesmas condições, ou seja, B agora vai ter um ganho de 510 gramas e desvio padrão igual a 25. Quando eu vou analisar essa ideia aqui, eu posso já imaginar que essa comparação poderia ser de qualquer coisa que eu estou querendo fazer na minha pesquisa, de comparação, né? Desde que eu quisesse fazer, de fato, a comparação entre dois elementos quaisquer. Então, é evidente que, em termos financeiros, se for verídica a afirmação do fabricante B, essa deve ser usada em substituição da ração A. Se o custo da ração B é menor do que a da ração A e você ganha mais um peso maior em relação à substituição, é mais fácil você conseguir trocar. Então, quando eu vou fazer isso aqui, para eu evidenciar a troca, eu tenho que estipular um teste estatístico para poder verificar se esses 510 aqui, ó, gramas, com esse desvio padrão de 25 gramas, realmente é uma medida que eu posso aceitar como erro, porque pode ser que lá na frente isso aí apareça, né, não seja tão correto quanto a investigação que a gente pense que está executando. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que investigar com relação a isso? Tenho um problema, vou evidenciar a minha hipótese. Existem basicamente dois tipos de hipóteses quando a gente vai fazer investigação científica de qualquer sentido que eu possa ter. Uma hipótese que a gente vai chamar de hipótese simples, que é quando eu só faço a representação por um único valor. Então, ó, na hipótese simples, nesse caso, eu poderia falar que o H0 era falar que a média de ração do ganho do peso, o ganho do peso da ração B era de 500 gramas. Então, se o ganho de peso da ração B é de 500 gramas, né, com relação à ração A, não vou ter ganho significativo. Então, vai continuar
não sendo a melhor. Agora, se eu falo que o ganho da ração B é igual a 510, eu falo que a ração B é melhor. Só que esse tipo de estatística, quando eu uso o igual e não uma faixa maior, menor ou diferente, quando eu uso só o igual, poderia ser que esse ganho da ração B eu encontrasse um ganho maior do que 510. Eu poderia encontrar aqui uma faixa de 520. E aí eu estaria fazendo uma interpretação errada, porque o ganho de 520 é melhor do que o ganho de 510. E eu vou falar que não é, que a ração B não é melhor do que a ração A. Então, normalmente, quando eu utilizo sinais de igual apenas a minha hipótese nulidade e hipótese alternativa, essa hipótese a gente chama ela de hipótese simples, como está descrito aqui. Hipótese simples. Se porventura agora eu associo um sinal de maior ou menor ou diferente, a minha hipótese ela passa a ser composta. Por que composta? Porque para uma faixa de valores, se eu falar que a média da ração B, né, do ganho de peso para a ração B, se essa média for maior do que 510, isso já é bom. Pô, maior do que 510, eu posso aceitar qualquer coisa. Posso estar 511, 520, 530, e de fato ela seria melhor, né? Então, às vezes, a gente consegue ter essa interpretação um pouco equivocada de colocar o igual, mas se você tem um problema que uma faixa de valores pode ser aceitável, use o maior, use o menor ou use o diferente, caso você só queira encontrar que é diferente daquele valor. Então, vou definir as minhas hipóteses. Definir as minhas hipóteses, né, como tendo a base inicial, né, aí como estabelecido aqui como a hipótese H0, a média é igual a 500 gramas por dia para a ração B, ou a média é dado pelo ganho de 510 gramas. É a investigação principal. Eu posso estabelecer essa ideia, eu posso colocar o maior ou igual. Vamos primeiro começar com essa ideia e vamos fazer uma investigação em cima desse significado. Mas antes de fazer essa investigação, olhem para essa mensagem que eu deixei aqui para vocês. A hipótese preferencial é H0, né? É sustentada como verdadeira, a menos que os dados se coloquem firmemente contra ela. Já viu aquela situação onde que o cara ele é culpado até que se prove o contrário? É a mesma coisa aqui, né? A gente vai falar lá aqui na situação, que é até uma pegadinha invertida, né? Nessa situação, eu vou contrariar aquilo que eu quero provar, e aquilo que eu contrariei, eu vou conceder a ele o significado de ser verdadeiro. O meu objetivo é comprovar que ele é falso. Então, até que eu consiga comprovar que ele é falso, eu não posso rejeitar a hipótese da nulidade. A hipótese da nulidade, a gente já estipulou nas últimas aulas, é sempre a hipótese que eu quero ir lá e cancelar. Aquela hipótese que eu quero falar assim, olha, isso aqui é falso. Então, até eu comprovar que ela é falsa, eu vou aceitar que ela é verdadeira. Quando eu comprovar que ela é falsa, eu vou lá e rejeito. Essa é a ideia que a gente tem sempre que iniciar na pesquisa para a gente não ter nenhum tipo de interpretação negativa, né? Então, esses dois tipos de erro a gente já sabe das últimas aulas, mas para a gente categorizar um estudo, a gente tem que ir lá na metodologia e falar quais são esses erros possíveis, né? Acaba que eu estou fazendo para vocês, eu já estou dando essa dica, né? Para vocês já levarem para os projetos e tudo mais. Às vezes, quando vocês vão implementar um projeto, vocês voltam para poder perguntar o que é legal de se colocar, mas para evidenciar estatisticamente, é legal você já conseguir entender esses dois erros. Então, vou começar o projeto, definir as hipóteses, definindo os meus erros. Erro do tipo 1, erro do tipo 2. A gente já sabe fazer isso das últimas aulas. E aí vem a grande pergunta. Olha só, quando eu começo, então, a investigação estatística, vou começar a minha investigação, eu sei que esse erro aqui, ó, que eu busco como base aqui, é um erro de 5%. Então, o máximo permitido que eu posso ter para o erro é de 5%. Qualquer erro maior do que 5%, eu já tenho possibilidades, né, para eu conseguir fazer essa representação. Mas eu pergunto o seguinte para vocês. Todo mundo conhece essa curva de distribuição normal, né? A partir dessa curva de distribuição normal, todo mundo sabe encontrar qual que é essa faixa aqui de probabilidade se tiver o Z, não é? Se eu te dar o Z, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa curva de distribuição normal aqui, né? E buscar o valor do Z. Você pega o Z e acha e você vai achar a probabilidade. Se eu quero encontrar apenas o finalzinho aqui, ó, o que eu faço para encontrar apenas esse finalzinho? Eu busco pela curva o valor de Z e depois diminuo de 50%. Agora vocês vão entender por que eu bati tanto nessa tecla, por que eu mandei videozinho falando desse exercício e tudo mais. Olha, se eu consigo imaginar isso, eu já consigo, então,
voltar para o conceito de distribuição normal e dar um significado para tudo que a gente já fez. Então, eu tenho agora uma curva que a gente já conhece, a curva de distribuição normal, desenho a curva, aí eu falo o seguinte agora para vocês, ó, se eu quisesse saber o valor aqui de Z1, se eu já tivesse dado o valor de Z1 e quisesse achar essa probabilidade aqui, ó, acima de Z1, o que eu ia ter? Eu ia ter aqui a média no zero, a gente já evidenciou sendo no zero, né? Sempre a gente procura a média sendo no zero. Deixa eu fazer assim para a câmera focar direitinho. Por favor, me ajuda. Eu esbarrei nela sem querer agora. Aí, ó, o que eu faço? Essa parte de verde aqui, a gente busca na tabela, né? Essa partezinha de verde. Eu vou chamar essa parte de verde aqui de P. A probabilidade de eu encontrar, de fato, o PZ1, ou seja, a probabilidade de eu pegar lá na nossa tabela e buscar essa probabilidade do Z1 acontecer, certo? Aí, ó, o que eu quero encontrar é o quê? É esse P aqui, ó. É o quê? O P, a probabilidade do valor ser maior do que Z1. Então, qual que é a probabilidade do valor ser maior do que Z1? Essa partezinha aqui. Se a gente fosse colocar de forma literal, seria, ó, essa probabilidade ali, P, do valor ser maior do que o Z1, eu pegar a curva por completa, que vale quanto? 50%, e subtrair da probabilidade que eu achei na tabela. Quanto que é essa probabilidade? É o P do Z1, que é só investigar o valor lá que eu encontro para aquele Z1. Então, se eu pegar 50 e tirar esse PZ1 aqui, essa faixa que eu encontrei na tabela, eu encontro o valor dessa probabilidade que eu tenho aqui. Aí, o que a gente tem de investigação legal aqui agora? Pensa o seguinte, olha, se eu falo para vocês que o erro que eu vou admitir é 5%. Quando a gente fala assim, ó, o erro máximo que eu estou admitindo é de 5%. O que eu estou falando? Eu estou falando que essa partezinha aqui, ó, máximo, isso aqui, o valor máximo disso é de 5%. Eu já tenho essa probabilidade, então, porque eu sei que eu vou admitir sendo 5%. Então, pega esse valor que você admitiu sendo 5% e joga aqui, ó, porque o que você quer achar agora não é mais o valor dos 5%. O que você quer achar é o Z que vai te propiciar aqueles 5%. E os 5% você já tem, você já evidenciou antes do início da sua pesquisa. Então, faz o seguinte, ó, joga esse 5% aqui. 5%, que é o valor que eu coloquei como admissível, né, é 50% menos EZ1. Joga o 50 para o outro lado, né? Vai ficar menos 45% igual a menos PZ1, ou seja, PZ1 multiplica os dois lados por menos 1, né? É igual a 45%. Então, o que quer dizer isso? Que para eu encontrar um erro de no máximo 5%, né? Essa probabilidade Z1 aqui tem que ser no máximo de 45%. Isso quer dizer que o valor que eu vou buscar na minha planilha de distribuição normal, essa partezinha verdinha aqui, ó, isso aqui tem que ser no máximo 45%. Eu tenho que encontrar esse limite, essa busca aqui da curva aqui de verde. É um pouco confuso, mas olha, vamos fazer essa investigação. Esse valor de Z1 eu não sei, mas eu sei encontrar isso aqui, ó, 45%. Como que eu faço para encontrar esse 45%? Abre a curva de distribuição normal está aqui. Aí você pode pegar um lápis, você pode pegar uma caneta, né, qualquer aí, você vai investigar, né, as pontas. Olha só, eu quero encontrar 45%, tá? Então, para eu encontrar 45%, né, o que eu vou fazer? Ó, eu vou buscar os 45% nessa curva, ó. Aqui quantos por cento eu tenho? Eu vou começar aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho 7%, aqui 8%, 12, 12, 17, 20, 32, 35, 37. Eu vou descendo, eu vou aumentando a probabilidade. O que eu quero encontrar é 45.
Então, aqui eu tenho 44,95, aqui eu tenho 45. Então, o valor mais próximo que eu vou ter do erro é esse daqui, ó, 45,03. Na hora que eu consigo encontrar esse 45,03, se eu fizer o contrário aqui agora, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, e eu vou investigar qual que é o valor do Z para me propiciar esse erro, né, para eu conseguir encontrar esse erro, eu consigo voltar com a curva para cá agora, né? Vou jogar aqui para cima, assim, e eu falo, ó, para eu encontrar, então, os 5% do erro que eu admiti, a gente faz o processo inverso. A curva me dá a probabilidade, só que eu vou definir o erro, então tem que retornar para achar qual que vai ser o valor permitido para o Z. Então, ó, o que eu vou encontrar para Z, para encontrar 45% de probabilidade, vai ser 1,65. O valor de 1,65 é o máximo valor de Z que eu vou colocar nesse ponto aqui da curva. Ó. Esse valorzinho aqui da minha curva, se eu redesenhasse ela aqui, eu iria conseguir falar que quando eu tiver, tá, esse valor aqui, ó, aqui de Z, se eu falar assim, ó, o máximo valor que você pode ter para uma faixa acima dessa curva aqui, ó, é de 5%, para essa parte vermelhinha aqui ser 5%, o valor que eu vou ter para Z, né, para isso aqui ser 5%, o valor que eu vou ter para Z só pode ser 1,65. Quando o Z vale 1,65, essa curva me gera 5% de erro. Você pode falar ainda mais. Então, professor, se eu estivesse calculando o erro de 3% só, faça assim, o meu erro, o meu alfa agora aqui, ó, é igual a 3%. Se você quisesse achar o valor de Z para o alfa ser de 3%, o que você ia ter que fazer? Mesma coisa, ó, imaginar a curva. O pensamento é um pouco contrário, tá? Mas é justamente o ponto onde que a gente vai chegar, que vai definir assim, a importância dessa curva, né? Ó, eu quero achar o Z aqui, que vai me dar esse limite aqui, esse valorzinho aqui do final da curva aqui, ó, o fecho da curva, esse valor aqui ser igual a 3%, porque eu só posso ter 3% de erro. Então, para eu encontrar esses 3% aqui do final da curva, eu sei que daqui para frente vale 50%, não é? Então, para eu encontrar 3% aqui, o restante que eu vou ter que buscar só pode ser 50 menos 3, que vai dar 47%. Então, na hora que eu encontrar 47% na minha curva de distribuição normal, eu vou encontrar o valor de Z que vai me gerar 3%. Então, eu venho aqui para a curva de distribuição normal agora e busco os 47. Então, eu pego aqui essa linha, ó, 47, aqui é 45, 46, 46, 46. Quando eu encontrar o 47, eu paro. 46,95, 47,62, né? Pega esse aqui e coloco na faixa aqui, ó. E esse valor vai ser 1,8, né? Que é a mesma coisa desse 1,8 aqui, 1,89. Então, o valor de Z para eu ter 3% é 1,89. Qualquer valor, então, professor, que eu tiver, se achar o valor percentual do erro, eu vou ter que retornar para encontrar esse valor do Z. É mais ou menos isso. Se você consegue ter essa interpretação bem fixa na memória de vocês, vocês já tiraram, né, um percentual assim, de, de entendimento muito grande sobre a investigação das hipóteses. Por quê? Porque agora, se eu encontrar um valor de Z que seja, né, superior a isso aqui, olha, pega aqui, ó. Eu estou falando que todos os valores que estão abaixo de Z, o meu valor que eu vou ter aqui para 47, ele é menor. Se eu diminuir isso aqui, ó, se o Z fosse 1,5, por exemplo, 47 aqui seria menor, o meu erro seria maior. Então, você está me falando, professor, que se eu encontrar na minha probabilidade o valor de Z igual a, vamos dizer aí, 2, ou o valor de Z igual a 3, ou o valor de Z maior do que isso, o que, que vai acontecer? Olha, se o valor de Z for igual a 2, por exemplo, 2,1, vou colocar aqui, ó, 2,1. Qual que vai ser o valor que eu vou encontrar aqui? 48,2, né?
Na hora que eu encontrar esse 48,2, se eu diminuir do valor lá que eu tenho de 50, eu vou encontrar um erro de 2 ponto alguma coisa. Então, a faixa de valores que eu vou determinar agora para o meu caso, vai ser justamente o valor que eu vou determinar como sendo o máximo valor possível que eu vou ter de aproveitamento para essa base. Quando eu olho para o nosso exemplo dos 5% aqui agora, eu já sei que esse 5% aqui da minha curva, ele vai ser alterado de acordo com a faixa como eu vou buscar esse valor, né? Como que eu fiz para achar o valor do Z? Busquei o alfa de 5%, que eu busquei justamente 47,5. Quando eu olho para esse valor, eu encontro o valor de 1,65 e esse valor de 1,65 me fornece o erro de 4,94. Para eu aceitar, para eu rejeitar a hipótese da nulidade, o meu erro da pesquisa tem que ser menor do que o erro tolerável que eu coloquei no início da pesquisa. Então, 4,94 é um valor menor, então eu vou aceitar. Quando eu aumento essa ideia, né, eu consigo encontrar, então, essa faixa, que é justamente esse valor de 1,65, que vocês podem imaginar aí, eu consigo encontrar o valor do problema que vai gerar esses 5%. Olha, qual que é a fórmula que a gente viu, né, nas últimas aulas? Agora eu vou repassar aqui para vocês para a gente conseguir ter essa ideia da utilização especial dessa fórmula. Qual que é esse significado da fórmula aqui? Como que eu calculava o valor para eu achar o Z na curva de distribuição normal? O que eu fazia para achar o Z? Eu fazia Z igual a valor menos média dividido pelo desvio padrão, né? Esse aqui era a minha fórmula. Todo mundo se lembra dessa formulazinha. Ó, esse valor aqui, que a gente geralmente usava o nome valor, na estatística para cálculo para testes de hipótese, ele vai se chamar XC. É justamente o X que eu estou buscando, né, como erro aí admissível para a nossa pesquisa. A média é a média mesmo, a gente pode colocar como miséria, pode colocar um média, isso não tem problema nenhum. Pode colocar aqui como média o desvio padrão. Você pode escrever desvio padrão, você pode escrever DP, só que qual que é a diferença que eu tenho que levar em consideração? Eu estou trabalhando com uma amostra, e uma amostra, quando eu vou trabalhar com ela, eu tenho que carregar a representação do erro. Lembra lá de erro da minha amostra, o percentual de erro da amostra, o que eu fazia? Eu pegava o desvio padrão e dividia pela raiz de N, que é o total da minha amostra. Então, daqui para frente, quando a gente for fazer essas contas, se eu estiver trabalhando com a amostra, a única diferença que eu vou ter da agora para frente é eu vou pegar o desvio padrão e vou dividir pelo total de pessoas que eu tenho para investigação aqui, que seria aqui o meu N. Então, quando eu faço isso, se eu pegar o desvio padrão e dividir pelo total, que a gente já tem aqui como base que esse total é de 50, eu encontro aí esse valor de Z mais associado. Só que qual que é o problema que eu tenho a partir desse momento? Eu tenho essa questão aqui, ó. O que eu já tenho é o valor do erro. O erro já é de 5%. Então, eu não busco a probabilidade. Eu já tenho essa probabilidade. O que eu busco, de fato, agora é o valor do X aqui, ó. Esse X aqui. Então, qual que é o valor do Z, esse valor aqui, para poder me dar um erro? Ó. Z eu sei que é isso aqui. Z é isso aqui. Eu achei pela curva de distribuição normal padrão lá atrás que esse valor do Z, para me dar um erro de 5%, ele é igual a quanto? 1,65. Esse aqui é o meu valor do Z. Então, o XC é o valor que eu quero encontrar que vai me gerar esse valor de 1,65 para Z. A média eu já tenho, a média vai continuar sendo 500, né? É a média lá do consumo da ração, que eu tenho como investigação. E o valor que eu vou ter aqui do N é 50, então se eu fizer a investigação do desvio padrão e dividir, né, pela raiz de 50, eu vou encontrar esse valor aí de 3,5. Então, se eu pegar lá o valor do desvio padrão, que é 25, e dividir pela raiz de 50, eu vou encontrar esses 3,5. Repita essa continha aqui, executo, ó, 1,65 igual a XC menos 500 dividido por 3,5, multiplico aqui, né, cruzado, aqui embaixo tem umzinho, eu vou encontrar aí o valor de XC
menos 500 igual a 1,65 vezes 3,5, tá? Então, 1,65 vezes 3,5 vai me gerar o valor de 5,775, né? Então, eu pego isso aqui e coloco aqui, ó, 5,775 XC, o 500 está negativo, passa para o outro lado, positivo, mais 500. Logo, o XC, a gente vai ser dado como 577,5 gramas. E 577, 500 e, perdão, XC é igual a 505,775 gramas, né? Esse aqui vai ser o valor do meu XC. Qual que é essa interpretação que eu tenho? Que se eu executar, pegar lá os porquinhos, lá do problema, fazer um teste lá, colocar eles e deixar eles lá por um dia comendo a ração, se esses porquinhos, né, a média do peso do valor, né, de engorda por dia for de um valor acima de 505,77, se eu encontrar um valor acima disso, eu estou com um erro que é menor do que 5%. Por quê? Porque, olha, o valor que eu encontrei aqui para o erro foi o valor que eu usei para o Z aqui, ó. Então, a busca contrária, ou seja, eu encontrar primeiro esse valor do Z admitindo os 5%, me gera, no final, um valor de X que vai ser remetido aqui à minha investigação, e é esse valor de X aqui que eu vou ter que tomar como base para eu poder aceitar ou não. Reparem, né, que se eu executar essa continha aqui, eu vou achar esse 575 aqui, né, 505,78, que a gente colocou 775 lá, e esse valor de Z aqui, ó, é justamente o valor do erro aceitável, né? A representação que eu tenho aqui como o erro máximo aceitável. Tudo o meu valor de Z acima disso me gera uma região de rejeição. Se eu vou buscar o meu valor de Z acima de 1,65, eu vou ter uma região de rejeição. Isso é importante a gente ter como base, porque para qualquer valor que eu colocar ali para Z, que seja acima de 65, quando eu diminuir, né, essa investigação, eu já vou conseguir imaginar que eu estou tendo uma representação de rejeição. Então, ó, então SRzinho C, para qualquer valor que seja maior ou igual a 505,78, a regra da decisão é rejeitar H0 se a conclusão da ração B é superior do que a ração A, ou seja, a eficiência da ração B é maior. Por que eu rejeito H0? Porque H0 fala que a ração B não é eficiente, quanto a engorda. Só que se ela for maior do que aquela área ali, eu de fato vou conseguir rejeitar H0. Então, essa região que eu tenho aqui para Z é o máximo valor da minha pesquisa, o mínimo valor da minha pesquisa para eu rejeitar H0. Tudo que for acima, pega 1,8. 1,8. Vamos lá, vou pegar 1,8 na minha curva. Só 1,8. 1,8 está aqui, ó. É esse valorzinho aqui. Dá quanto? 46,40, né? 46,40. Se eu pegar 1,8 para Z. Então, se eu pegar aqui, ó, 1,8 lá para Z, 46 dá 46,8. Se eu fizer 50 menos 46,8, eu encontro aqui como valor de probabilidade 3,2. Então, se eu encontrei 3,2, esse valor é menor do que o que eu admito como sendo possível. Nessa ideia que a gente tem, essa percepção que eu encontro, essa região aqui, ó, essa região vai ser a região que eu vou chamar de região de rejeição. O que eu busco tem que estar nessa região ali, que é justamente a faixa de valores que vai dar aí acima de 505,78. Quando a gente começa a investigação estatística, então, o erro que a gente fornece no início vai ser a base para a gente investigar por meio da curva de distribuição normal qual que vai ser a possibilidade de eu trabalhar com uma região de rejeição possível por meio dessa investigação do erro. É um pouco confuso, né, fazer a volta, eu admito que é um pouco confuso, mas vocês conseguiram ter essa interpretação e vocês chutando em valores, né, vocês pegando essa curva aqui, ó, vocês chutaram aqui um valor de 1,60
e 2, por exemplo, vocês já vão ver que o erro é maior. Então, 1,64. 1,64, professor, na hora que eu for olhar aqui, 1,64, vai estar aqui, ó, 1,6. Eu iria pegar o 4, que é esse de cá. Eu ia ter esse valor aqui, ó, 44,95. Então, o Z com 1,4, né? O Z com 1,4 já vai me dar 49,95. Então, para 1,49,49. Tá doido. 44,95. Então, 1,64 me gera 44,95%, né? 44,95%. Se eu pegar aqui, então, ó, 50 menos 44,95, eu vou obter um valor de 5,05. Então, 5,05 já é um valor para o erro maior do que aquilo que eu aceito. Então, eu não vou poder rejeitar a hipótese da nulidade nesse caso. Quando eu vou investigar, então, eu já consigo imaginar que eu tenho que criar essa região de rejeição. Tendo essa região de rejeição, o valor que eu encontrar para minha estatística, eu só vou olhar, ver se ela está na região, aceita ou rejeita. É a primeira coisa que eu consigo falar. E quando eu coloco um valor que ele está nessa faixa, se eu conseguir encontrar o valor que está nessa faixa no final da minha investigação, eu posso afirmar que a minha pesquisa ela tem significância estatística. Esse é o grande ponto, né, que às vezes a gente encontra nos artigos. Tem significância estatística de que as médias são diferentes. Normalmente os autores escrevem assim, mas é justamente falar que ele se encontra nessa região de rejeição. Aí fica aquela pergunta, né? Quando a gente tenta fazer essa investigação, pode ficar essa pergunta na nossa mente. Tá, professor, mas nesse caso aí, a gente investigou um lado, uma faixa, né? Aqui. Para essa ideia aqui, ó, o erro era de 5% para esse elemento aqui. Eu só estou aceitando valores maiores, então já sei que isso aqui é um teste unilateral à direita, né? Mão direita maior. Agora, se eu vou investigar um teste que é unilateral à esquerda, eu imagino que eu vou ter a mesma possibilidade. Mas e se esse teste não for unilateral à esquerda nem direita? Se esse teste for bilateral? Olha que questão agora que a gente começa a juntar as coisas, né? Ó, o teste bilateral, então, ele é esse daqui. Eu posso aceitar um valor acima de Z1 e eu posso aceitar um valor abaixo de Z2. A média está aqui, né? E para o teste bilateral eu consigo imaginar justamente isso. Eu consigo aceitar um erro aqui e um erro que está do lado de cá, né? Então, repare, eu vou ter a possibilidade de trabalhar com um alfa 1, que seria um erro possível aqui, e um alfa 2, que seria um erro possível aqui. Eu sei que o valor do alfa, que é o erro permissível, né, o máximo valor do erro que eu coloco lá na minha pesquisa, é um erro que eu vou admitir. Então, o alfa, que é o erro que eu vou admitir, vai ser a soma dos dois erros possíveis, alfa 2 mais alfa 1, correto? Mas a gente sabe também que se a curva de distribuição normal ela é expressada dessa forma aqui, tudo que está à direita do zero, que é a minha média, é igual a tudo que está abaixo. A curva ela é simétrica em relação à média, né? Então, eu posso falar que alfa 1 é igual a alfa 2. Então, alfa, né, que vai ser o erro possível, vai ser a mesma coisa que eu trabalhar aqui com alfa 2, que é igual a alfa 1, mais alfa 1. Então, alfa vai ser a mesma coisa que eu chamar de 2 alfa 1. Se eu quero encontrar o valor de alfa 1 apenas, eu vou verificar que alfa 1 é igual a alfa sobre 2. Isso quer dizer que se o valor do erro que eu encontrei, que eu falei para minha pesquisa é de 5%, né? O máximo permitido é 5%, e que você está aí, Alessandro, olhando para um lado e para o outro, e sacudindo a Tô cabeça. falando aí, eu falei, meu Deus do céu, onde isso vai parar? Mas, ó, agora eu falei, né? Agora vai ficar chegando na parte divertida. Entenderam, né? Porque que eu levava a cartinha
para o pessoal presencialmente também, né? Depois os táxis, Tô bombom, te entendendo agora. tudo Tô para te comprar com entendendo. bombom. Ó, esse alfa 1 então aqui agora, galera, é o erro que eu tenho possível para minha pesquisa, que eu falei que é de 5% dividido por 2. Quanto que é 5 dividido por 2? 2,5. Então, esse percentual aqui, ó, é a metade do erro que eu vou aceitar. Se eu coloquei que o erro é 5, esse aqui vai ser 2,5, isso aqui vai ser 2,5. 2,5 para cá, 2,5 para cá. Olha que irado, né? Agora aqui é 2,5. Então, a faixa do erro que eu vou aceitar só para um lado é 2,5. A faixa que você está para o outro é 2,5. Mas eu sei que se eu for trabalhar com essa curva de distribuição normal, aí a gente vai olhar agora, voltar para o exercício do caso anterior, né? Como que eu faço para achar esse valor do erro aqui? Ó? Eu sei que isso aqui é no máximo 2,5%. Para achar isso aqui como 2,5%, eu tenho que primeiro buscar essa faixa aqui na minha curva de distribuição normal, eu vou chamar de PZ, né? Vou chamar aqui da probabilidade de eu encontrar o Z1, né? Então, eu vou buscar isso aqui, e para eu ficar só com essa partezinha aqui, que vai ser o meu alfa 1, né? Eu vou ter o seguinte, ó, que para eu encontrar aqui o alfa 1, a probabilidade de eu tirar o alfa 1 vai ser justamente eu pegar os 50%, que é a curva inteira, né? A curva inteira não vale 50%? Então, eu vou pegar 50% que é a curva inteira e vou subtrair daqui o que eu busquei, que é o quê? EZ1. Mas eu tenho que essa probabilidade, eu já sei. Quanto que é essa probabilidade? 2,5. 2,5 igual a 50 menos EZ1. Então, se eu passar agora 50 para o outro lado, eu vou ter 47,5, né? Vai ficar negativo, qual múltiplo por menos 1 dos dois lados. Eu sei que o PZ1 é igual a 47,5. Que era o óbvio. Quando a gente for calcular, assim, aí pode ser até um macete para vocês, vocês sempre vão pegar o erro que você quer calcular e diminuir por 50. Esse valor vai ser o valor que você tem que buscar lá na curva de distribuição normal, de forma invertida. Então, agora eu vou para a curva de distribuição normal e vou procurar 47,5, para eu achar quem que é o Z1 e quem que é o Z2. Então, vou lá para a curva de distribuição normal, que está aqui, e vou procurar 47,5, né? Aqui é 45, aqui 45, 46, 47,5. Opa, tá aqui, ó. Né? Vou buscando mesmo. É no olho. Bateu aqui 47,5. Busco aqui, ó, 47,5. Aqui. Aí eu sei que para esse caso aqui, o meu valor encontrado de Z vai ser 1,96. Todo mundo consegue visualizar esse 47,5 como sendo 1,96 na busca? Esse 1,96 é o valor desse Z1, que vai ser 1,96 positivo, né? Aqui é 1,96. E se ele é simétrico, o Z2 vale quanto? Menos 1,96. Aí agora você fala, olha, professor, toda vez que eu encontrar Z1 igual a 1,96, tudo que estiver acima eu posso rejeitar o H0. Tudo que estiver abaixo eu não posso rejeitar, a não ser que ele esteja abaixo de Z2. A faixa de rejeição para o teste bilateral, então, neste caso, né, para deixar mais limpa a curva, vai ser justamente os valores que vão estar acima de 1,96 para Z e os valores abaixo de 1,96. Esses valores que estão abaixo e os valores que estão acima aqui fazem com que eu consiga rejeitar a hipótese da nulidade. Deixa eu ver se é no chat aqui que estão mandando mensagem. Não, não é. Então, essa ideia que a gente tem aqui agora, se eu for remontar aqui para os slides, né? Ó, eu sei, então, para o teste que é bilateral, eu tenho que encontrar duas faixas de valores, porque bilateral, eu vou ter um valor que vai rejeitar de um lado e um valor que poderá rejeitar do outro. É como se eu falasse assim, olha, às vezes quando vocês estão trabalhando com uma análise, você não pode ter uma faixa de valores que é negativo se for muito baixo e negativo se for muito alto. Tipo pressão, né? Se a pressão não ficar muito baixa não é algo negativo, e se a pressão não ficar muito alta não é algo negativo também. Então, olha, eu tenho duas possibilidades, as duas possibilidades eu tenho que investigar. Seria esse caso de análise que a gente tem ó, um valor muito baixo
da média é problemática e um valor muito alto da média também é problemático. A maioria dos testes, inclusive, que a gente vai fazer, a gente usa o teste bilateral, sendo diferente apenas, e a gente vai lá e usa essa representação. Então, ó, resumo o que eu falei para vocês aqui, né, no desenho, que é eu encontrar um valor para alfa sobre 2, que vai ser maior, e esse aqui vai ser uma região de rejeição, e eu encontrar um valor para alfa menor, e eu também vou encontrar uma região de rejeição. Então, lá no caso do porquinho, né, dos leitãozinhos, para eu determinar essas duas faixas de valores aí, eu vou usar o valor que eu tenho para alfa e vou determinar justamente isso. Ó. Vou voltar aqui o valor que eu tenho para Z e para alfa. Quanto que é o meu Z? 1,96. Então, eu começo daqui. Ó. Faço essa análise por meio daqui. A minha fórmula continua sendo essa. Só que agora o Z que eu tenho aqui é de 1,96. Eu vou lá e faço isso para os dois lados. Ó. 1,96 é igual a XC menos a média, que é 500, dividido por 25, dividido por raiz de 50. Então, aqui, 1,96 é igual a XC menos 500, dividido por 3,5. Agora, eu multiplico. Vou fazer 1,96 vezes 3,5. Né? 1,96 vezes 3,5. E deu igual a 6,98. Então, pega aqui, ó. Isso aqui é 6,98 positivo, igual a XC menos 500. Logo, XC vai ser 506,98. Então, a primeira faixa agora, ó, vai ser essa aqui, 506,98. Só que eu também tenho a faixa do lado negativo. Então, vai ser o lado onde 1,96 é negativo, né? Então, seria a mesma continha, só que com 1,96 negativo. 1,96 negativo igual a XC menos 500 dividido por 3,5. Isso aqui vai me gerar o valor negativo, menos 6,98 mais 500 igual a XC. Logo, o XC vai ser eu pegar 500 e diminuir por 6,98. Então, se eu pegar aqui, ó, 500 e subtrair disso, eu vou encontrar 493,14. 493,14. Então, essa ideia aqui agora é justamente as duas faixas, né, que eu poderia colocar aqui, ó, como sendo essa primeira faixa aqui, que seria 493,14. Daqui para baixo eu vou rejeitar H0, ou seja, se a pessoa tivesse essa faixa aqui, eu vou rejeitar. Ou se eu estou aqui trabalhando com 506,98, eu também vou rejeitar, se fosse considerado um teste bilateral. Essa ideia sincroniza e junta com a gente o teste, né? Essa semana passada eu recebi uma mensagem de um aluno, né? Na verdade não foi nem por mim, né? Foi pelo próprio outro professor que falou comigo que eu estava facilitando muito a vida de vocês, né? Eu estava dando uns testes bem mais facinho do que eu deveria. Mas assim, galera, que eu tinha falado com vocês, o objetivo não é só focar na parte matemática. Quando a gente chega na parte matemática, como a gente está chegando aqui agora, a gente vai funilando. Mas a aula passada eu já tinha falado que eu não ia cobrar o teste o que quadrado para vocês fazerem conta, né? Quem quiser fazer as contas e não entender o conteúdo de fato, vai fazendo as contas, me pede exercício por fora que eu vou mandando, mas o ideal é a gente ir entendendo, né, a abordagem. Olha, eu estou trabalhando com a abordagem agora, que é justamente encontrar a faixa de rejeição. Essa faixa de rejeição para vocês é uma coisa que, para vocês executarem um teste, às vezes vocês não precisam de nem sair de casa, vocês fazem no papel rapidinho. Imagina vocês mandarem isso aqui para um instituto que vai calcular, para depois de 2 meses te mandarem uma resposta que o cara só gastou 3 minutos para poder fazer. É só olhar, né? Então, é justamente essa ideia que a gente tem. Ó. Olha o passo a passo, define o erro, define esse erro, faz a busca, acha a região de rejeição e compara com os valores que você encontrou. É isso que a gente acaba calculando com esse valor P. Então, nesse caso aí, ó, 47,5, 47,5 é 1,96. A partir desse 1,96, eu encontro essa faixa de valores de XC1, que é a primeira faixa, e XC2, que é a segunda faixa. Essa nomenclatura, né, é só para representar média e representação. A base
é justamente essa, a investigação do Z1 ser menor do que 1,96, do Z ser maior do que 1,96 e vai gerar os 5% de erro, metade para um lado, metade para o outro. Foi aquilo que a gente, de fato, conseguiu encontrar. Quando vocês batem o olho nesse tipo de informação, principalmente nos livros, né, a gente acaba ficando um pouco assustado, olha assim, fala, meu Deus, o que é isso e tal. Mas na hora que a gente vê a investigação por trás, vocês começam a visualizar que é só fazer o caminho contrário, né? Faz essa cara não, pelo amor de Deus. Tá bom? Aí, ó, eu posso também agora, galera, imaginar que eu estou querendo fazer uma representação diferente, né? Eu vou trabalhar com uma faixa de valores diferente para a nossa representação. Quero trabalhar não com 510, mas com 504. Quero investigar se o X aí que eu vou ter como abordagem para a investigação, que é 504, vai rejeitar ou não a hipótese alternativa, né? A hipótese da nulidade. Quando eu vou bater o olho aqui agora, olha, eu quero ver se o resultado do peso médio foi de 504. O que eu vou fazer com esse 504 aqui? Eu não vou precisar de fazer nada, porque eu já tenho o valor aqui calculado. A faixa de rejeição, eu vou rejeitar H0 se XC for maior do que isso. Se eu estou falando que o ganho de área é de 504 é menor do que isso. Então, eu não vou poder rejeitar e falar que a ração B ela é melhor. No outro caso, quando a gente falou de 510, aí sim eu poderia rejeitar, porque 510 é maior do que 505. Então, esse cálculo que vocês visualizam aqui é o mesmo cálculo que a gente fez aqui. Ó. É a mesma coisa. Eu encontrei a partir desse cálculo, né, usando 1,65, o valor de 505,78. Para qualquer valor que eu for comparar agora, o cálculo vai ser o mesmo, porque o erro não muda. Ó. A faixa vai ser o mesmo. O erro aqui é de 0,05. Foi aquilo que a gente buscou, que deu 1,65. Então, essa faixa aqui de ser maior do que 505,78 vai ser a faixa aí de fato que eu vou ter que investigar. Tudo que for maior do que isso, eu posso rejeitar a hipótese de nulidade. Tudo que for menor, não posso rejeitar a hipótese de nulidade. Então, ó, no caso da silvicultura, considerando uma amostra de 500 leitões, aos quais foram fornecidos a nova ração B, deve-se ou não adotar essa ração, admitindo-se como resultado um ganho médio do peso diário de 504. Então, você foi lá, pegou os leitãozinhos, tratou com a ração B e visualizou que a média do peso foi de 504. Você vai falar, olha, para 504 o erro é maior do que 5%, porque se a gente utilizar os 504, a gente vai estar com uma faixa que é menor do que 505,78, então eu não posso rejeitar o H0. O H0 a gente vai aceitar ele. Ou seja, a ração B ela não é eficiente como a gente achou, né? Qual que era o H0? Estava aqui, ó. H0, ó, a ração B não é a melhor, então eu vou manter que a média é de 500 gramas por dia. Só iria rejeitar a H0 se de fato a H0, a ração B fosse melhor, né? Olha o avião passando. Então, nessa ideia, quando eu vou trabalhar com o valor do Z, se eu usar o 504 para base, né, eu poderia substituir o XA aqui por 504 e achar qual que seria o valor do Z. Aí olha o que acontece, o valor do Z está onde? O valor do Z como 1,14 está abaixo aqui, ó. Não está acima. Eu não posso rejeitar. Então, 504 menos 500 dividido por 25 sobre raiz de 50 deu 1,14. Se eu olhar na curva de distribuição 1,14, está aqui, ó. 1,14. Não, mexe. 1,14 está aqui. 1,14. Dá 37,28. Então, se eu for olhar para cá, ó, agora, com 1,14, que é a média da ração dado por 504, eu vou encontrar a curva de distribuição normal. Tá aqui. Eita, curva feia. Comprei uma caneta só para desenhar a curva bonita para vocês e não uso. Aqui. 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 Aí, ó, essa partezinha da curva aqui, a gente já falou que é o meu Z, né? E eu fui lá e achei que para eu rejeitar, eu teria que ter 1,65. A região que eu achei foi de 1,14. 1,14 está por aqui. 1,14. Na hora que eu encontrei 1,14, eu encontro essa faixa aqui, ó. Então, essa probabilidade aqui, de 1,14, a gente já achou como sendo 37,28. Se eu for achar o percentual acima
do 1.14, o que eu preciso fazer? 50 menos 37,28. Que daria aí aproximadamente 12 ponto alguma coisa, né? 50 menos 37,28 vai me fornecer o valor de 12,7. Então, o que quer dizer esse valor de 12,7 aqui para o valor de 1,14, como a gente achou? E se o meu erro permitido, né, fosse de 15%, por exemplo, eu iria poder rejeitar. Mas como o meu erro é de 5%, ó, o erro permitido está aqui embaixo. O que eu posso ter de erro é isso aqui, ó, né? Isso aqui eu posso ter de erro. Agora, o erro que eu tenho não é daqui para frente, o meu erro está daqui para cá. Então, isso aqui é 12%. Ó. Esse erro que eu tenho para o meu sistema aqui agora de comparação é de 12%. É justamente o erro que vai do 1.14 para frente. Então, o erro da minha pesquisa seria 12%. Só que o erro admissível que eu coloquei no início é de 5%. Então, eu não posso rejeitar a hipótese da nulidade. É justamente isso que a gente consegue tirar por meio desses 1.14 de comparação. Ó. Se eu comparar e lá no Z e achar o valor da probabilidade para 1.14, eu encontro 12,71. E esse valor, 12,71, é maior do que os 5%. Então, eu não posso dizer que eu posso rejeitar a hipótese de nulidade. O que quer dizer isso aqui? Né? Pense o seguinte, olha, quero dizer que se eu executasse lá o teste com 100 leitãozinhos, o erro que eu vou encontrar como admissível é o quê? Falar que eu só posso aceitar 5 leitões e não engordem com aquela ração. Os outros 95 eu posso dizer que eles vão engordar aquela ração. Isso quer dizer o erro de 5%. Agora, o de 12, eu estou falando o seguinte, 12 leitãozinhos não vão engordar. Isso é aceitável para você? Não é aceitável, porque o máximo que eu estou aceitando é 5. Então, eu não posso ir lá e aceitar que essa ração é eficiente. É justamente isso, né? A gente pode concluir que a gente dizemos, então, que há significância estatística quando o valor P, que é justamente o valor que você calcular, é menor do que o nível de significância adotado, que é quem? O alfa. Se eu encontrei o 12 aqui e meu valor de significância foi 15, eu poderia rejeitar a hipótese de nulidade e teria significância estatística. Nesse caso, eu não posso, porque justamente esse valor de 12 é maior do que aquele valor que a gente tornou como admissível lá possível, né? Aí tem a conclusão aí desse teste, que é justamente essa discussão que a gente está falando aqui, né? Depois vocês podem pegar e ler. E aí fica esse último slide como sendo algum ponto reflexivo para vocês também, que fala o seguinte, ó. Quanto mais próximo o valor P for de zero, é o indicativo de que a hipótese da nulidade vai ser falsa, ou a hipótese não é falsa. Quanto mais próximo esse valor P for de 1, mais próximo eu vou poder falar que não há significância estatística naquilo que eu estou fazendo, né? Então, a ideia é, quanto maior for esse valor P, maior vai ser a significância, menor for esse valor P, maior vai ser a significância estatística que eu tenho para a minha pesquisa. Por quê? Porque o valor P vai ser o erro da minha pesquisa. Quanto menor ele for, maior vai ser a possibilidade dele ser menor do que o erro permissível que eu coloquei no início da minha pesquisa. Beleza, pessoal? Assim, eu entendo que posso ter dado um turbilhão aí na cabeça de vocês, né? Mas a gente vai juntando as pecinhas agora, né? A gente junta distribuição normal, junta o valor P, aí já tem o que quadrado para somar. Nas próximas aulas a gente vai somar tudo isso com uma outra abordagem, então a gente vai caminhando aí para poder conseguir entender mesmo o que a estatística faz para a área aí da saúde, a área da pesquisa de doenças, a área da pesquisa de informações que sejam, de comprovações que a gente precisa de fazer com erro, amostra, coleta e depois investigação de hipóteses. Tranquilo? Então, boa tarde a todos. Vocês vão ter aula com a tia Denise aí depois, né? É tranquilo, a Denise é tranquilona, fica falando de boa, né? É bom que vocês podem respirar um pouquinho também. Qualquer coisa, vocês chamem lá no grupo, tá? Eu já vou postar aqui direto no YouTube agora. Assim que acabar, eu posto lá no grupo de vocês o link para aula e coloco no AVA também. Tá bom? Você vai disponibilizar uma lista de exercícios? Vou sim. Eu estava até procurando para já abrir com vocês, mas eu vou disponibilizar para vocês lá. Tá bom? Tá bom, obrigada. Até mais. Obrigada, boa semana. Você também. Para vocês todos. Até mais.